Bom, isso que estão tentando fazer aqui no Palmeiras é simplesmente bizarro, porque a gente já viu acontecer em outros clubes, principalmente aqui a gente pode citar um exemplo que é o São Paulo, com essa canetada aí de tentar alterar o mandato, né? A Leila já tá no segundo mandato dela, mas nos bastidores aí estão tentando mudar o estatuto para que ela possa ir para um terceiro mandato. Lembrando que não é a primeira vez que a Leila já dá uma alterada ali, dá um golpezinho lá para poder entrar na presidência. Então vamos ver o que tá acontecendo aqui e eu quero a sua opinião também sobre o que você acha dessa situação. Então vamos aqui, reportagem do Danilo Lavieri, aqui do UOL, ao programa Posse de Bola. Então ele diz aqui, né, que tá tendo uma tentativa de golpe e aí ele traz aqui a notícia. Um grupo de conselheiros está estudando uma mudança no estatuto para permitir a Leila o terceiro mandato. Isso é o que começa a queda. O São Paulo está hoje nesse buraco porque lá atrás começou esse golpe e ainda continua dando esses golpes, como deu com o Casares agora. Então, recentemente já teve de novo, já fizeram lá em 2010 e agora fizeram de novo no São Paulo lá. Então, sempre eles tentam se manter no poder, né? Então, aqui dando sequência, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. É uma vergonha que tenha dirigente no Palmeiras armando isso. Não importa se você gosta ou não da Leila. O importante é respeitar a regra. Quer mudar o estatuto? Muda o estatuto para daqui 5 anos, para a próxima eleição. Não com a bola rolando. E a Leila não está iniciando esse movimento, mas também ela não está cortando o movimento aqui, disse o Danilo Lavieri. O que ele quer dizer? Já que eles estão pensando em mudar a regra para poder ter um terceiro mandato, que seja isso a partir do próximo presidente, né? Então a Leila sai em 2027, entra o próximo para seguir os 3 anos, e a partir desse mandato aí a pessoa pode sim ter 3 mandatos seguidos, o que seria pelo menos o mais justo se fosse para alterar. Mas no caso, como que eles querem fazer, é para que a Leila, como já tem o segundo, possa se candidatar novamente em 2027 aí para poder seguir para o terceiro seguido, sendo que quando ela entrou para participar da campanha, o máximo eram 2 mandatos. Então aqui ele segue o Danilo Lavieri. Vamos lembrar a trajetória da Leila Pereira no Palmeiras. Ela não tinha tempo de clube para ser conselheira e conseguiu na canetada do agora inimigo dela, Mustafa Contursi, para ter tempo. Ela não tinha tempo de conselho. Lembrando que o Mustafa Contursi é um presidente aí das antigas dos anos 90 do Palmeiras, onde ele ficou 12 anos no mandato do Palmeiras e acabou com o Palmeiras rebaixado em 2002. Ele foi presidente de 93 a 2005. Vamos completar aqui o que o Danilo traz e depois eu já falo sobre isso também. Depois ela não teria concorrido na eleição se não tivesse mudado o tempo de mandato do ex-presidente Maurício Gagliotti. Com a vigência da administração, com o Gagliotti no poder, mudaram o tempo para que a Leila pudesse concorrer a outra eleição. Já foram 2 manobras para a Leila poder estar onde está. Fazer a terceira é um absurdo. O que é isso daqui? Lembra que quando o Paulo Nobre entrou, era um mandato de 2 anos, então o Paulo Nobre ficou 4 anos. Quando o Gagliotti entrou, e aí a Leila já era a patrocinadora do Palmeiras e também nos bastidores teve muita força para que isso fosse alterado, eles mudaram para o mandato fosse de 3 anos. Então o segundo mandato ali do Gagliotti já foi de 3 anos. E isso ajudou que desse o tempo necessário para que a Leila tivesse apta, né, para se candidatar, mesmo recebendo a carta lá que foi na canetada do tempo de conselheira. Então eu vou trazer aqui uma matéria antiga aqui de 2017, ó. 6/3/2017, fala, né, sobre a eleição da Leila, mas eu vou trazer um detalhe pequeno aqui, onde eles trazem aqui a matéria do UOL. Leila Pereira chegou a declarar em entrevista ao Diário de São Paulo que não tinha tempo suficiente como sócia do clube para poder se candidatar ao Conselho do Palmeiras. Alguns meses depois, no entanto, alegou ter recebido o título de sócia em 1996 das mãos do então presidente e hoje poderoso conselheiro Mustafa Contursi, ex-mandatário. Aliás, tornou-se um dos principais incentivadores da entrada da empresária no dia a dia do clube. Não há provas contra o documento, tampouco que comprovem a veracidade. Por isso, o caso foi levado à votação do Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira. Então vamos lembrar aqui como que a Leila se tornou conselheira, o que depois pôde possibilitar ela a virar presidente. Matéria também aí do dia 6/3/2017. Leila Pereira tem eleição como conselheira aprovada no Palmeiras. Em reunião na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprova a inclusão da presidente de patrocinador do time. O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou na noite dessa segunda-feira a eleição como conselheira de Leila Pereira, presidente da Crefisa, patrocinadora do time. A maioria absoluta dos membros do órgão deu o aval para o resultado da votação de fevereiro e ela já tomou posse do mandato de 4 anos. A validação da eleição de Leila foi necessária porque conselheiros pediram a impugnação, alegando que ela não tinha o período mínimo de 8 anos como sócia do clube para concorrer. De acordo com pessoas que participaram da reunião, dos 228 conselheiros presentes, só 25 votaram contra. Só pode participar quem já estava no conselho antes da eleição. A reunião definiu ainda a eleição de Serafim Del Grande, nome forte do futebol do clube, nos anos 90.
como presidente do conselho, com 151 votos, e Carlos Faedo como vice. Eles substituem Antônio Augusto Pompeu de Toledo e Mauro Yazbek, presidente e vice do conselho, respectivamente, até esta noite. O argumento a favor de Leila era um título de sócia benemérita entregue pelo então presidente do clube, Mustafa Contursi, em 1996. Em dezembro, o ex-presidente Paulo Nobre chegou a tentar brecar a eleição dela como conselheira, mas o atual presidente Maurício Gagliotti referendou a legalidade da candidatura. No Palmeiras, a validação da eleição de Leila Pereira é apontada como uma vitória da situação e uma prova da força política de Gagliotti, que conseguiu convencer até membros da oposição de que não havia irregularidade na candidatura da presidente da Crefisa. Leila Pereira recebeu 248 votos na eleição que envolveu os sócios do Palmeiras, quebrando o recorde da história do clube. Seu marido, José Roberto Lamáquia, também foi eleito, foi o segundo mais votado da chapa, sendo escolhido por 66 sócios. Bom, então aqui é como a Leila conseguiu se tornar conselheira, né? E depois ela ia se candidatar a presidente. Então aqui já tem pelo menos 2 golpezinhos, né? Então, como tem a matéria aqui da mesma época, como ela mesma confessou anteriormente pro Diário de São Paulo, ela não tinha tempo como sócia do clube para se candidatar pro conselho, depois voltou atrás, então já deram uma canetada ali. A gente sabe como é que funciona nos clubes, né? O Mustafa Contursi, caso você não conheça, você seja mais novo, tem um pouquinho da história dele aqui no próprio site do Palmeiras, né? Ele foi presidente, então, de 93 a 2005. Então, Mustafa Contursi, até quando ele nasceu aqui, 1940 e tal, tornou-se sócio do Palmeiras em 51. Ó, pra você ver quanto tempo o cara fica dentro do Palmeiras ali. E o tamanho que a pessoa toma ali dentro, porque vai criando contatos ali, uma rede de contato. Isso pode ser muito, muito, muito problemático para um clube. Então ele se tornou sócio em 51, assumiu a cadeira de conselheiro em 68 e 3 anos depois foi nomeado como primeiro cargo como diretor do Departamento de Atividades Campestres. Em 73, ele é eleito conselheiro vitalício e foi diretor de futebol de 77, 78 e comandou a diretoria administrativa do clube por 4 biênios, até ser eleito o segundo vice-presidente na segunda gestão de Carlo Facchina em 1991 a 1992. Então ele era o segundo vice-presidente já em 91 e 92 e aí a partir de 93, ele se torna presidente, né? Ele é eleito a primeira vez em 93 e é o recordista de tempo consecutivo à frente do Palmeiras. O período de 12 anos e 8 dias como mandatário superou os 12 anos exatos de Delfino Facchina entre 59 e 71. Foram 5 reeleições seguidas até o biênio 2003-2004. O último cargo que ocupou foi a presidência do Conselho Deliberativo em 2005-2006. Aí, se você for procurar ainda mais sobre Mustafa Contursi, vamos ver o que aconteceu aqui depois que ele saiu do Palmeiras, né? Depois que ele saiu da presidência, no caso. Agora, em 2020, ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, é condenado por venda ilegal de ingressos. De acordo com a justiça, ex-dirigente participava de esquema de cambismo com bilhetes que eram cedidos pela Crefisa, patrocinadora do clube. Então, lembra que pra Leila entrar como conselheira, o Mustafa foi que deu a carta, né, a canetada ali pra Leila poder entrar. Então, era parceiro da Leila ali, né, pra poder candidatar, né? E depois aí a Leila cedia alguns ingressos ali pelo cargo que ele tinha lá dentro do Palmeiras também, então ele foi condenado aí por questão de cambismo. Aqui tem falando, né, o ex-presidente foi condenado em um processo no qual era acusado por facilitar e participar da venda ilegal de ingressos de cambismo, né? O Mustafa recebeu uma pena equivalente a 3 anos e 10 meses de reclusão. Porém, por o ex-dirigente não ter antecedentes criminais e não apresentar perigo à sociedade, entre outros motivos, o juiz decidiu transformar a pena em pagamento equivalente a 25 salários mínimos para uma instituição social, além de outra multa. Ele ainda pode recorrer da decisão, a matéria de 2020. Então, isso que é o problema. Eu já vi até o pessoal comentando aí, pô, mas vai tirar a Leila tá fazendo um ótimo mandato. Quem seria o outro presidente? Vai chegar e bagunçar tudo. Mas, cara, tem que ver o que já aconteceu em outros clubes e o que tem de regra, né? Assim como na política comum, na política também do clube, sendo que o Palmeiras ainda não é uma SAF, né? Se o Palmeiras fosse SAF, aí era o presidente ali, era o dono quem ia mandar e não tem o que você fazer, né? Mas o Palmeiras até então não é uma SAF, mesmo que seja gerido como uma SAF, ainda não é. Então tem que seguir a democracia ali, o que tá no estatuto, independente de quem seja. Não é porque a Leila, mesmo se fosse o Paulo Nobre, eu iria ser contra, entendeu? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que faz sentido, poderia mesmo ceder mais um mandato aí pra Leila Pereira, já que ela tá fazendo um bom trabalho na questão financeira, né? E também trouxe títulos, né? Mesmo que a gente não tá na melhor fase dentro de campo, mas trouxe sim títulos e o
Palmeiras hoje tá bem financeiramente. Então, também lembrando que não começou com a Leila, né? É porque tem muitas declarações da Leila que a gente já começa a ficar com o pé atrás. Tanto que ela bate o pé sempre meio que falando, não sei, meu ponto de vista. Tem falas dela que parece que o Palmeiras surgiu com a Crefisa e não é verdade. É lógico que com o investimento da Crefisa, lá começando com o Paulo Nobre, ela entrou como patrocinador e depois veio na sequência o Gagliotti, ela seguindo de patrocinador e ela como presidente agora, estão mantendo bons trabalhos e tá sim fazendo o Palmeiras subir um patamar muito grande, mas não é porque foi ela somente, né? Provavelmente com o que o Paulo Nobre fez lá atrás, se fosse a Leila Pereira ou outro patrocinador, mesmo que o outro patrocinador poderia pagar um pouco menos, o Palmeiras estaria seguindo o processo, que eu lembro muito bem que quando o Paulo Nobre começou isso, ele falou que ia colocar pessoas técnicas em cada função, e deu certo, tanto que também a parte da base, ele deu entrevista falando que era uma coisa que ele não ia colher os frutos, só que era pro futuro, pro Palmeiras ali, ia dar muito resultado, mesmo que ele não ia colher, no caso, no tempo que ele tivesse de mandato, né? Porque a gente começou, vamos dizer, 2014, 15, e agora, nos últimos anos, agora que começou a dar esses resultados, né? Então, ele não aproveitou enquanto era presidente. Mas então já vem com esse processo que começou com o Paulo Nobre. Na verdade, começou até um pouco antes do Paulo Nobre, com a assinatura também da parceria do estádio, que isso aí é um diferencial gigantesco. O Palmeiras tem uma parceria importante, por mais que tem muitos jogos importantes que a gente não joga em casa por causa dessa parceria, mas sim, é uma parceria que traz muitas vantagens na questão financeira, né? Então tem os jogos, tem os shows. Até o momento tá sendo positivo e depois, quando ficar definitivo pro Palmeiras, aí o Palmeiras vai tomar conta 100% ali da arena. Enquanto tem esse contrato de parceria, a gente vai levando do jeito que dá. Mas isso também ajudou muito o Palmeiras. Então começou já com esse contrato, depois veio o Paulo Nobre, que botou grana ali, fez um empréstimo em nome pessoal para poder diminuir os juros e tudo mais, e começou com esse trabalho já profissional, seguiu com o Gagliotti, que mesmo que dentro de campo, a gente não pode esquecer, não estava dando muito resultado, e aí deu sorte, ou foi um belo de um trabalho que encontrou o Abel Ferreira e deu certo, e aí seguiu aí com a questão empresarial, financeira e também dentro de campo trazendo resultados, né? Então, isso é muito importante. Mas a questão de terceiro mandato, para mim, é inadmissível até pensar nisso dentro do Palmeiras. Então, deixa aqui a sua opinião, se você apoia ou não um novo mandato para Leila Pereira. Lembrando também, né? Vamos supor que depois que quando a Leila sair, outro que entrar vai ter os mesmos 3 mandatos. Então, se entrar um presidente lá que seja ruim, pode ser que ele tenha a maioria lá na votação e consiga manter os 3 mandatos mesmo sendo ruim, certo? Deixa sua opinião aqui que é muito importante, eu quero saber o que você pensa sobre esse caso, que é importantíssimo e às vezes o pessoal nem dá muita importância porque a questão financeira, o Palmeiras tá muito bem, a Leila tem feito essa parte boa, né? Então, às vezes a pessoa apoia só lembrando na parte boa, mas esquece da parte ruim que pode acontecer também. Bom, se você chegou aqui, deixa seu like se você ainda não fez isso, se inscreve no canal e ativa a notificação para que os próximos vídeos sejam enviados para você assim que sair aqui no canal, beleza? E o YouTube também entende que você gosta desse tipo de conteúdo sobre o Palmeiras, sobre bastidores, sobre tudo que tá acontecendo lá no Verdão, tá certo? Compartilha aí o vídeo nos grupos do WhatsApp e eu te espero no próximo vídeo.